Olá pessoal, meu nome é Paulo Brizola, professor de Física do 9º ano do Ensino Fundamental. Na aula de hoje eu vou ajudar vocês com a lista de exercícios da página 14 e da página 15, que ficou lá como atividade para vocês fazerem e postarem no Google Class. Então, vamos começar resolvendo a partir do exercício 2, pois o exercício número 1 eu já fiz, como um exemplo lá para vocês, certo? Então vamos lá, exercício número 2 diz assim: um automóvel passou pelo marco quilômetro 40 de uma estrada às 13 horas. A seguir passou pelo marco quilômetro 160 da mesma estrada às 15 horas. Qual a velocidade escalar desse carro entre as passagens pelos dois marcos? Então pessoal, para a gente resolver esse exercício, primeiro a gente tem que relembrar que foi abordado nas aulas anteriores. Então, o que nós abordamos? Que a velocidade média, ela é quem? O ΔS dividido por quem? Pelo ΔT. E quem era o ΔS? O ΔS é o espaço final menos o espaço inicial. S menos S0. E o ΔT é T menos o T0, espaço final menos o espaço inicial. Então vamos analisar o exercício. Ele diz assim, ele passou pelo marco quilômetro 40 às 13 horas. Então, espaço inicial, nós chamamos de S0, será 40 km, E o tempo inicial, que nós chamamos de T0, será o 13, Continuando. A seguir, passou pelo quilômetro 160 da mesma estrada às 15 horas. Ou seja, às 13 horas ele estava no quilômetro 40, ele continuou andando e foi até o quilômetro 160. Quando ele olhou no relógio, eram 3 horas da tarde, 15 horas. Então, o espaço final 160 e o tempo final 15, Colocou 15 horas. Então vamos, pessoal, começar calculando o ΔS e o ΔT. Então, meu ΔS, a gente sabe que é S menos o S0. Então, meu ΔS vai ficar, atenção, 160, que é o espaço final, menos o inicial, 40. Atenção, 160 menos 40, 120. Ok? Então, 120 km, ele andou 120 quilômetros, O meu ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Então, meu ΔT vai ser tempo final 15, tempo inicial 13. Então, meu ΔT, 15 menos 13, 2. Então, ele demorou aí 2 horas, Pessoal, trocando na fórmula agora. Então, vai ficar velocidade média, o ΔS 120, o ΔT 2. Então, a velocidade média aí no automóvel, um canetão diferente aqui, velocidade média aí do automóvel vai ficar assim, 120 dividido por 2, 60, Então, 60 quilômetros por hora. Então, essa aí é a velocidade aí média do automóvel aí, ok? 3. Exercício 3. Então, vamos lá. 3. 3 ele diz assim: no verão brasileiro, andorinhas migram do hemisfério norte para o hemisfério sul numa velocidade
escalar média de 25 km por hora. Então, velocidade média, né, o VM, ele diz aí que é 25 km por hora. Atenção, se elas voam 12 horas por dia, então esse é o ΔT. Qual a distância percorrida por elas em um dia? Então, o ΔT, ele falou que é 12, né? 12 horas. Então, ele quer saber o quê? A distância percorrida, o que nós chamamos de ΔS. Certo? Então, copiando a formulinha, vai ficar assim. Velocidade média é o ΔS dividido pelo ΔT. Então, vai ficar assim, ó. Velocidade média. O ΔS aliás, trocando, né? Trocando os valores. Velocidade média, 25. ΔS é quem ele está procurando. E o ΔT é 12. Pessoal, aqui a gente multiplica cruzado, né? Lembra? Ó. Esse vezes esse vezes esse. Aqui é 1, né? A gente não vê, mas ele existe. Então, vai ficar ΔS vezes 1 é ΔS mesmo, né? Vou colocar aqui embaixo. 25 vezes 12, 300. Então, a resposta aí, 300 quilômetros, né? Então, elas voam aí 300 quilômetros aí por dia, aí, as andorinhas aí. Ok? Próximo, exercício 4. Então vamos lá. Diz assim: o recorde mundial recorde mundial para a maratona, cuja distância é 42.195, pertence ao queniano Eliud Kipchoge, que percorreu esta distância em 2018 na cidade de Berlim em 2 horas, 1 minuto e 18 segundos. Calcule sua velocidade escalar média no sistema internacional e no sistema brasileiro, né? SLB, o sistema brasileiro. Então vamos lá, né? Então presta atenção. O espaço percorrido, que nós chamamos de ΔS, ele diz que é 42.195 metros. Então, 42.195 metros. Beleza. O ΔT, eu tenho que passar para segundos, para me fazer primeiro o SI, né? Então ele diz assim, ó, que são 2 horas, 1 minuto e 18 segundos. Pessoal, uma hora, a gente sabe que tem 3.600 segundos. 60 vezes 60, né? Então, 2 horas, é o dobro, né? Então, 2 horas, 7.260 segundos. Depois ele diz 1 minuto. 1 minuto tem quantos segundos? 60, né? Então tem que somar, ó. Mais 60 segundos e depois mais 18 segundos. Então se a gente somar 7.200 mais 60 mais 18, isso dá 7.278 segundos. Ó. 7.278 segundos. Certo? Então esse aqui é o meu ΔT. Então a minha velocidade média vai ficar, atenção, ΔS
dividido pelo ΔT. Então vai ficar velocidade média, e o ΔS 42.195 dividido por 7.278 segundos. 7.278 segundos. Atenção, se você fazer essa conta, a velocidade média, fazendo essa conta, 42.195 dividido por 7.278 dá 5,79 segundos. Aliás, metros por segundo, né? Que é a velocidade. Então esse aqui é no SI, tá? Sistema Internacional. O sistema brasileiro nós trabalhamos com o que, pessoal? Quilômetros por hora, né? Então no SLB nós trabalhamos com quilômetros por hora. Como é que a gente faz para passar para quilômetros por hora? A gente multiplica por 3,6. Então vai ficar assim, ó. 5,79 multiplicado por 3,6. Essa conta aí vai dar 20,87, tá? Então no SLB vai ser 20,87 quilômetros por hora. Então essa aqui é no sistema brasileiro e essa aqui no sistema internacional. Então esse aí foi o exercício 4. 5. Exercício 5. Diz assim: a missão Apollo 8 foi a primeira a levar homens à Lua. A viagem, que fazia parte do projeto Apollo, teve duração de 6 dias. Do dia 21 ao dia 27 de 1968, os astronautas Frank Borman, Jim Lovell e William A. Anders foram os primeiros homens a orbitar o satélite natural da Terra, abrindo caminho para o pouso histórico, que aconteceria 7 meses mais tarde, com Apollo 11. Sabendo-se que a distância média entre a Terra e a Lua é de 384.405, então, ó, o meu ΔS já marca aqui, ó. Falou distância, pessoal, é o ΔS, é a variação. Então é 384.405 quilômetros, né? Quilômetros. Qual a velocidade média da Apollo? Então vamos lá, jovens. Então ele quer a velocidade média da Apollo, né? Só que falta para nós ainda o ΔT, né? O ΔT, pessoal, ó, ele foi do dia 21 ao dia 27, certo? Então, do dia 21 ao dia 27, nós temos 6 dias. Se você fazer 6 vezes 24, ó, certo ou não? Um dia tem 24 horas, né? Cada dia tem 24 horas e ele gastou 6 dias, né? Foi do dia 21 ao dia 27. Então, ó, 6 vezes 4, 24. Vão 2. 6 vezes 2, 12. Com 2 que foi 144. Então, o tempo todo nele, até a Lua, foi 144 horas, né? Então, o ΔT, 144 horas. Agora pronto, né? Agora vamos fazer, né? Vamos calcular a velocidade média. Então vai ficar assim, velocidade média é igual
o ΔS dividido pelo ΔT. Trocando os valores, então vai ficar velocidade média, vai ser 384.405 dividido pelo 144, que foi o tempo que ele permaneceu, né? Então essa conta aí, 384.405, vai dar 2.669 quilômetros. Então velocidade média vai dar 2.669 quilômetros por hora. Então essa é a velocidade média aí que ele pediu aí, 2.669 km por hora. Então tá aí, já foi os 5. Então vamos para o 6. Vamos para o 6. Apagar ali. Você dá um print aí, a sua lousa aí, para eu poder apagar e fazer o restante, né? Corrigir o restante aí com vocês. Então vamos lá, continuando. Então, continuando aí, pessoal. Estamos aí no exercício 6, né? Então vamos lá. 6. Exercício 6. Atenção. Exercício 6. Ele diz assim: uma motocicleta percorre uma distância de 200 metros. Tá? Então vamos lá, o meu ΔS é 200. Com velocidade escalar média de 40 metros por segundo. Então, velocidade média, 40 metros por segundo. Qual o tempo gasto para percorrer essa distância? Então, é o ΔT, né? Então, o ΔT aí, que ele está pedindo. Então, vai ficar assim. Velocidade média é igual o ΔS dividido pelo ΔT. Então vai ficar assim, ó. Velocidade média, que é 40, é igual o ΔS, que é 200, dividido pelo ΔT. Atenção, pessoal, aqui a gente pode multiplicar cruzado, esse vezes esse vezes esse. Como aqui tem uma multiplicação, e 40 vezes ΔT, eu posso trocar eles de lado. Lembra daquela propriedade comutativa? A gente pode trocar a posição, né, que não altera o resultado. É justamente o que eu vou fazer. No lugar do 40 eu vou pôr o ΔT, certo? E o 40 aqui embaixo. Então vai ficar assim, ó. ΔT é igual a 200 dividido por 40. Então aqui corta, né? Esse zero com esse zero. Então vai ficar assim, ó. ΔT, tempo, né? Aí da motocicleta. 20 dividido por 4, 5. Então 5 segundos. Então, essa aí. Resposta aí. Do exercício 6. Exercício 7. Exercício 7. Atenção. Qual a distância em quilômetro entre duas cidades, sabendo que um avião, numa velocidade escalar de 250 km, percorreu esse trajeto em 8 horas. Então vamos lá, hein? Então vai ficar assim, ó.
Presta atenção. Então, a velocidade média, a gente vai fazer assim. A velocidade média, ele disse que é 250. Só que em metros por segundo. O que eu vou fazer? Vou passar essa velocidade para quilômetros por hora. Então, como que a gente faz? A gente pega o 250 e multiplica por 3,6. Então a velocidade média vai ficar 250 vezes 3,6, isso dá 900. Então a velocidade média dele é 900 km por hora. Por que, jovens? Porque ele me dá a distância em quilômetros, né? Aliás, ele me dá o tempo em horas, né? Então, meu ΔT é 8, né? 8 horas. Então, vai ficar assim, ó. Opa, ΔT é igual em 8 horas. Agora sim, eu já tenho na mesma unidade do sistema brasileiro, quilômetros por hora e o tempo em horas. Agora sim já dá para me calcular a distância, que é o ΔS, né? Que é o que ele está pedindo aí. A distância, o ΔS. Então vai ficar assim, velocidade média. Então vai ficar ΔS dividido pelo ΔT. Então vai ficar assim, trocando os valores. Velocidade média 900. ΔS copia. E o ΔT 8, né? Então aqui a gente multiplica cruzado, né? Esse vezes esse. Então vai ficar assim, ó. ΔS 900 vezes 8, né? 900 vezes 8. 900 vezes 8, isso dá 7.200 quilômetros. Então, a distância aí que ele perguntou, 7.200 quilômetros. Então, esse aí foi o exercício 7. Exercício 8. Exercício 8, vou apagar aqui. Exercício 8. Então vamos lá, o exercício 8. Só, exercício 8. Ele diz assim: suponha que um carro gaste 5 horas para percorrer a distância de 125 km. Qual a velocidade escalar média desse carro? Então, isso é tranquilo, né? Então, vamos lá. O ΔT é 5. Então, ΔT 5 horas. E o ΔS 125. Então, ΔS 125 km, né? Então, ele quer a velocidade média, né? Então, vai ficar assim, velocidade média é igual o ΔS dividido pelo ΔT. Então, trocando os valores, vai ficar assim, ó. Velocidade média, atenção, ΔS 125, então vai ficar 125 dividido pelo tempo, que é 5. Certo? 125 dividido por 5 dá 25. Então, a velocidade média 125 quilômetros por hora. Então essa aí é a velocidade média aí que ele pediu aí.
Certo? Tá acabando, tá acabando. Exercício 9. Então, exercício 9. Atenção. Um carro desloca-se entre duas cidades em duas etapas. Na primeira etapa, desloca-se com velocidade escalar média de 80 km por hora durante 3,5 horas. Beleza. Após permanecer parado por 2 horas, o carro percorre os 180 km restantes com velocidade escalar de 40 km por hora. Qual foi a velocidade escalar do carro no percurso todo? Então vamos lá, né, pessoal? Vamos primeiro pensar na primeira etapa, né? Então vamos colocar assim, primeira etapa. Primeira etapa. Então vamos lá. Na primeira etapa, então ele tem velocidade escalar média. Velocidade média de 80 km por hora. Certo? E o ΔT dele, o tempo, né? 3,5 horas, né? 3,5 horas, beleza? Então vamos lá. Aqui dá pra gente calcular aí o ΔS, né? Na primeira etapa, né? Então o ΔS, vamos fazer aqui do lado aqui. Então olha só, velocidade média. Então a gente sabe que é o ΔS dividido pelo ΔT. Então vai ficar assim, ó, trocando os valores, né? Vai ficar 80 é igual ao ΔS sobre 3,5, né? Beleza? 3,5. Então o ΔS na primeira etapa vai ser 80 vezes 3,5. 80 vezes 3,5, isso dá 280 quilômetros, né? Então essa aqui é a primeira etapa. Então ele rodou 280 quilômetros, certo? Agora vamos pensar na segunda etapa. Na segunda etapa, segunda etapa, certo? Na segunda etapa, vamos ler agora. Após permanecer parado 2 horas, o carro percorreu 180 quilômetros. Então, na segunda etapa, nós chamamos de ΔS. Quantos quilômetros ele percorreu? 180. Quilômetros, certo? Atenção. E a velocidade dele foi quanto? 40. Então, a velocidade média dele foi para 40 km por hora. E aqui ele não deu tempo, né? Então, o ΔT aí, ele não deu, né? Na segunda etapa. Então, vamos calcular esse ΔT? Então, calculando o ΔT na segunda etapa. Então, vai ficar velocidade média, ΔS, sobre o ΔT. Então, vai ficar assim, trocando os valores, né? Então, vai ficar velocidade média 40, o ΔS 180 e o ΔT
a gente não tem, né? A gente vai ter que calcular. Então vamos isolar o ΔT. Então vai ficar assim, ΔT. Ó, pessoal, vou inverter aqui, tá? Trocar o 40 de lugar com o ΔT. Então vai ficar 180 dividido por 40. Certo? 180 dividido por 40 dá 4,5, tá? Então, opa. Depois de trocar o canetão, mudei de ideia, né? Então, o ΔT aqui vai dar 4,5 horas. Então, isso aqui foi na segunda etapa. Então, vamos lá que não terminou o exercício aí. Precisa apagar aqui. Tá? Então, nós já encontramos aí os valores que estavam desconhecidos para nós na primeira etapa e na segunda etapa, né? Os valores que ficaram faltando, né? Então, a gente já tem tudo. Velocidade média na primeira etapa, na segunda etapa. Aí ele diz assim, qual foi a velocidade escalar média no percurso todo? Então, a gente vai ter que juntar tudo agora. Então, ó, juntando tudo agora. Fazer assim, ó, juntando primeira etapa mais segunda etapa, tá? Para a gente poder fazer o cálculo dos dois percursos. Então vai ficar assim, a velocidade média é o ΔS sobre o ΔT. Então vamos lá. A velocidade média vai ficar assim, presta atenção. A velocidade média vai ficar... Pessoal, o ΔS no primeiro e no segundo, na segunda etapa, vai ficar assim, ó. Então vai ficar, na primeira etapa, o meu ΔS é quanto? Cadê o ΔS na segunda etapa? Que a gente calculou aqui, ó. Cadê? 280. Então vai ficar 280 mais o ΔS da segunda etapa, 180. Dividido, agora vamos para o ΔT. ΔT na primeira etapa, 3,5. Então vai ficar 3,5 mais, atenção, o ΔT na segunda etapa, 4,5. Então vai ficar 4,5. Então ficou 3,5 mais o 4,5, certo? Só que tem um detalhezinho, ele ficou 2 horas de repouso. Concorda ou não? Então ele parou por 2 horas. Então essas 2 horas você tem que adicionar aqui também no ΔT, ó. Então mais 2,0, que foi o tempo lá, né, que ele ficou parado, né? Certo? E o ΔS não andou nada, porque ele estava parado, então você não mexe, mas o tempo total, sim, você tem que adicionar. Então vai ficar assim, ó, velocidade média vai ser 280 mais 180, isso dá 460, né? 280 mais 180, 460. 3,5 mais 4,5 mais 2, ó, 3,5 mais 2 dá 5,5, mais 4,5, isso dá 10, tá? Certo? Então, 460 dividido por 10 dá 46, né? A gente corta aqui, ó. Então, a velocidade média dele aí,
46 quilômetros por hora. Essa é a resposta aí do exercício aí. Esse exercício não é difícil, né? Só que você tem que fazer por etapa, né? Ele é bastante trabalhoso. Finalmente o 10, né? Finalmente o 10, tá? Diz assim, um ciclista percorreu 4.000 metros. Então, meu delta S é 4.000, né? Então, meu delta S, 4.000 metros. Beleza. Com velocidade escalar de 36 km por hora. Então, a velocidade média dele, né? 36 km por hora. Ó, 36 km por hora. Quanto tempo ele demorou para percorrer essa distância? Dê a resposta no SI. Então, ele quer em segundos, né? Então, ele está pedindo o ΔT, tá? Só que tem que ser em segundos. Só, vamos converter aqui. 36 km por hora, para a gente passar para metros por segundo, o que a gente faz? A gente divide, né? Por quanto? Por 3,6. 36 dividido por 3,6 é 10. Então, a velocidade média é 10 metros por segundo, certo? Agora sim, metros por segundo e metros, dá para a gente calcular o tempo aí em metros por segundo. Então, vai ficar assim, velocidade média é o ΔS dividido pelo ΔT. Então, vai ficar assim, ó. Velocidade média 10. O ΔS 4.000. Dividido pelo ΔT. Ó, pessoal. Então, esse zero aqui dá para cortar com esse zero. E agora multiplica cruzado. Um ΔT vezes 1 ΔT mesmo. 1 vezes 400, 400. Tá a resposta. O ΔT é igual a 400 segundos, né? Essa aí é a resposta aí do exercício número 10, ok? Pessoal, vou dar uma pausa no vídeo, tá? Vou sair da frente para você printar. Enquanto você copia, aí eu vou explicar para vocês a aceleração escalar, ok?